O hino 83 do cantor cristão, ele tem o título A Cruz de Cristo. E ele fala sobre o sangue que Jesus verteu na cruz para nos salvar e a morte do Senhor, que veio para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. E essa vida eterna que nós desejamos, que nós aspiramos, um dia estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo, assim, cena que a pensar muita gente indo sofreste tanto, creio foi por mim. Sangue teu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste tanto, creio, meu Senhor. Tua morte veio me libertar, grande foi o preço de tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste, creio em tua compaixão. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo e paz, tornei-me um herdeiro teu. Sofreste tudo, creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste tanto, creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste tanto, creio foi por mim. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos iniciando o nosso culto online. Ainda continuamos com este recurso devido ao acompanhamento que temos feito em relação aos acontecimentos que são praticamente de todos nós sabemos, estamos acompanhando, estamos orando, estamos preocupados, mas estamos confiantes no Senhor. E nós continuamos louvando, engrandecendo o seu nome e fazendo uso desse recurso que o Senhor nos permite fazer. Então vamos iniciar a leitura do nosso texto, que temos na continuação da nossa série de mensagens em Gálatas, e eu quero continuar o capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16. Semana passada nós vimos até o verso 13, hoje nós vamos ver do 16 em diante, depois nós voltamos 14 e 15 para entendermos o texto todo nesse conteúdo que temos desses versos. A partir do verso 16, quero ler, e se você puder aí onde você está, acompanhe aí a leitura da Palavra de Deus. Capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aqui só o verso 25. Vamos orar e pedir a direção de Deus diante de um texto tão maravilhoso, tão rico e também tão conhecido nosso. Senhor, nós te louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos comprou com seu sangue. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor foi na cruz em nosso lugar. Te louvamos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo, ele nos selou. E nós temos o dom do Espírito Santo nas nossas vidas. Dá, ó Deus, que diante desse texto nós possamos assumir a nossa condição de miserável, de pecadores, de pessoas que muitas vezes envergonham ao Senhor, e que possa ser evidente em nós essas características do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós te louvamos por conhecer a tua palavra e porque o Senhor nos elegeu como teus filhos. Obrigado, Deus, e continua nos abençoando e nos dando do teu Espírito, ó Pai, para que possamos vencer este conflito entre a carne e o Espírito e buscarmos a melhor forma de adorarmos ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto conhecido e também, de certa forma, desafiador para nós. Paulo começa o texto falando de algumas questões ligadas à carne, e aqui a gente tem algumas dificuldades para poder entender o texto e depois irmos para a aplicação do texto nas nossas vidas. Ele fala sobre o viver no Espírito e não na carne. E ele começa o verso 16 dizendo: pois isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando a gente pensa nessa questão, a gente é levado a pensar naquilo que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava dando ênfase à graça de Deus, ele estava dando ênfase à liberdade que a graça nos proporciona. E eu quero introduzir esta palavra com uma declaração que Franklin Delano Roosevelt, ele fez essa declaração no dia 6 de janeiro de 1941, e durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi o 32º presidente dos Estados Unidos. E ele, num discurso no Congresso nesse dia, 6 de janeiro de 1941, ele disse o seguinte: depois que o mundo passar desta Segunda Guerra, eu desejo ver um mundo melhor do que antes. E este mundo, na sua visão, ele concluiu que o mundo teria 4 liberdades. Liberdade para falar, liberdade para adorar, liberdade das suas necessidades, por conta da guerra, as pessoas viviam uma necessidade muito grande, e a última de todas, liberdade do medo. E, na verdade, quando ele disse isso tudo, a gente vem experimentando isso, e aqui na nossa nação nós experimentamos muito dessas coisas. Mas um comentarista, Warren Wiersbe,
ele diz o seguinte, que o Franklin ele foi muito inteligente nas 4 colocações que ele falou sobre liberdade, mas ele esqueceu da 5ª liberdade, que é a liberdade da graça. E por conta dessa liberdade da graça, ela nos proporciona, então, aquilo que o mundo mais precisa, na verdade, dessas 4 liberdades que ele citou: liberdade para falar, liberdade para adorar, liberdade das necessidades e liberdade do medo. A 4ª e a 5ª, então, a 5ª liberdade é a liberdade da graça. Essa liberdade, ela nos liberta de nós mesmos e da nossa natureza pecaminosa, a tirania da nossa natureza pecaminosa. Então, Franklin Roosevelt, quando ele falou sobre isso, ele estava, na verdade, querendo falar sobre aquilo que ele sonhava com uma população melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Quando Paulo começa a falar sobre essa questão da carne e do espírito, ele vai falar sobre carne, e a gente pensa que carne aqui ele está se referindo ao corpo, e na verdade não é isso. Então, quando a palavra de Deus fala de carne, ele está dizendo de natureza pecaminosa do ser humano. Então, Paulo está falando, olha, não vivam na natureza pecaminosa, dando ênfase a essa natureza pecaminosa. Verso 17. Porque o desejo que a gente tem, a nossa natureza pecaminosa, ela nos impulsiona a um desejo que, na verdade, é contrário ao desejo do Espírito. E o Espírito, o que é contrário aos desejos da carne ou da natureza pecaminosa. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A nossa vida é sempre um conflito entre agradar a Deus, entre viver no Espírito e entre, de certa forma, dar vazão à nossa natureza pecaminosa, que Paulo chama aqui de carne. Verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele vai começar falando sobre algumas questões que têm a ver com essa coisa de você dar liberdade à carne e fazer aquilo que a natureza pecaminosa exige. Então, Paulo usa aqui alguns exemplos que, na verdade, eram muito comuns naquela época em função das pessoas se darem liberdade à carne. Principalmente em Roma. Em Roma existia uma festa chamada Saturnília. Essa Saturnília era uma espécie de carnaval realizado pelos romanos, aonde eles tinham todo e qualquer tipo de prática, dando vazão à sua vida sexual, sem nenhum limite, sem nenhum tipo de controle. Então era como se fosse um carnaval. E esse carnaval, as pessoas elas se davam assim uma espécie de um festival de prostituição, impureza, lascívia. Isso aparece nesse texto que Paulo está escrevendo aos Gálatas. E ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado com essas questões, porque essas obras todas aí manifestas, que essa prostituição e impureza e libertinagem que a gente encontra aí, em algumas traduções traz lascívia, é justamente isso, é a pessoa viver de forma desregrada, dando ênfase a todo e qualquer tipo de pecado ligado à vida sexual, sem nenhum controle disso. E Paulo está dizendo, essas são obras da carne. Ele vai começar, de certa forma, mostrar isso, como que funcionava. E ele vai, no verso 20, falar sobre idolatria e sobre feitiçaria. Essas duas palavras que aparecem aqui, era comum naqueles dias para as pessoas que buscavam um encontro com Deus. De certa forma, eles tinham objetos como uma forma de buscar ilicitamente o relacionamento com Deus. Então, o que eles faziam? Eles iam adorar objetos em que eram colocados como ídolos, ocupando o lugar do Senhor, para, de certa forma, chegar a Deus ou buscar a Deus através desses objetos físicos. Segunda coisa era que eles iam através também de feitiçaria. Feitiçaria, eles matavam um animal, um carneiro, e
pegava as vísceras do carneiro e ficava ali tentando, através desse tipo de uma espécie de magia, e descobrir o seu futuro. Então, eles existiam isso como feitiçaria. E essas coisas eram acompanhadas de algum tipo de ervas ou perfumes que fazia com que eles entrassem em uma espécie de transe, e com isso eles achavam que estavam se relacionando com Deus e se conectando com Deus através dessas duas formas. Primeiro, objetos físicos. Segundo, feitiçaria. E nessa questão da feitiçaria entrava esse tipo de sacrifício de animais e também de uso de ervas que, de certa forma, tinham um poder que levava as pessoas a uma espécie de transe, onde a pessoa achava que, através disso, ele ia encontrar-se com Deus. E depois que Paulo termina de fazer isso aqui tudo, ele vai citar algumas questões que levavam as pessoas a terem dificuldades de relacionamentos. E essa coisa toda a gente não consegue colocar em ordem, porque é tanta coisa aqui, uma bagunça mesmo, porque ele termina falando de discórdia, feitiçaria, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso faz com que a gente, de fato, tenha um mau relacionamento com as pessoas. Então, ele vai falar de 3 colocações aqui que vai depor contra o amor ao próximo. Inimizades, hostilidades e porfias. Essa inimizade é fácil, e a hostilidade também, porque são brigas, pessoas que brigam por qualquer coisa. Contendas, as porfias são contendas, lutas entre pessoas, ciúmes, ira, briga, explosão de comportamento. Então, a pessoa está rodando na rua com o seu carro, acontece um acidente, ele já desce do carro pronto para, de certa forma, agredir o outro ou entrar num conflito, numa briga. Paulo, então, engloba tudo isso aqui como obras da carne. Facções, é verdade, são heresias, são divisões tendenciosas, há um ensino errado, inveja, bebedice, embriagar-se, orgias. Então, é uma série de colocações que ele faz. E os cultos pagãos romanos, eles eram marcados por esse tipo de comportamento das pessoas, principalmente se embriagar e se envolver com orgias. E João vai dizer isso em Apocalipse capítulo 21, verso 3, que essas pessoas todas aqui, que a gente está vendo aqui, que tem esse tipo de comportamento, ele vai dizer no final aqui do verso 21, o mesmo que ele diz em Apocalipse 21, verso 3. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a ideia que a gente tem aqui é que não existe um crente carnal. Paulo está dizendo, olha, se você tem essas práticas no seu dia a dia, se você faz tudo isso aqui e você não tem a evidência de que a sua vida é dominada pelo Espírito, você não vai herdar o reino de Deus. Então, isso é sério, porque Paulo não está dando uma chance aqui para uma espécie de crente que era um cristão, mas que estava vivendo na carne, ou algumas pessoas pensam talvez no cristão carnal, no crente carnal, mas Paulo está dizendo esse tipo de coisa que você faz e vai evidenciar quem você é, e você, de fato, não herdará o reino de Deus. Então, quando ele termina de falar do verso 21, é preciso que a gente volte um pouquinho nos 2 versículos que eu não citei para você, de propósito, que é o 14 e o 15. Ele vai dizer, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí ele passa a falar das obras da carne, que justamente quase tudo que a gente vê aqui tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo e a falta de controle e de equilíbrio no nosso relacionamento. Quando ele termina, aí ele vai dizer, mas, que está ligado a tudo isso que ele falou até aqui,
todo esse comportamento aí desenfreado aí de pecado contra o amor ao próximo e vida na carne, vida dando ênfase à nossa natureza pecaminosa, ele começa o verso 22 dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui com essa questão toda que a gente sempre pensa que a nossa maneira de entender, às vezes, ligado a muitas regras. Ele não cita nenhum tipo de regra, mas ele começa a citar algumas questões para a gente pensar sobre a vida no Espírito. E aqui não é frutos do Espírito, é fruto, um só, então não é plural, é singular. Mas como que a gente vai pensar? A gente vai pensar fruto do Espírito que tem algumas características que marcam esse fruto do Espírito. E a primeira delas é amor. Parece essa palavrinha amor que para a gente entende muitas vezes essa palavra dentro da nossa limitação humana, mas essa palavra amor ela tem um sentido bem diferente daquilo que a gente entende. A palavra amor na Bíblia, e principalmente aqui, ela é ágape, aquele amor em que você está disposto a se dar pelo outro, amar e ser capaz de dar a sua vida pelo seu próximo ou pelo seu irmão. Não é um mero sentimento, não é aquela coisa que você sente, que ama, mas que você de fato está disposto a fazer isso em relação a outra pessoa ou ao seu irmão. Então, amor, alegria e paz. Daí ele coloca amor como amor ágape. Alegria porque a gente sabe que o Senhor Jesus nos comprou e nos selou com o seu Espírito. John Piper chama essa alegria de alegria inabalável, diferente de todo tipo de alegria que a gente tem. E paz porque a gente agora sente que nós estamos livres da nossa culpa, livre da culpa do pecado, livre do pecado, de uma vida pecaminosa, e livre porque o Senhor nos libertou e nos deu a alegria e a paz no nosso coração. Romanos capítulo 5 diz que nós somos justificados e temos paz com Deus porque Ele nos justificou. Segundo bloco desse fruto do Espírito é algumas questões ligadas a nosso dia a dia também, né? E ele vai dizer, olha, em relação ao próximo. Primeiro em relação a Deus e o segundo agora em relação ao próximo. Longanimidade. Essa palavrinha longanimidade, ela está ligada à paciência. E aqui ela tem um sentido de aquela pessoa que ficava, que era um guerreiro, que ficava num ponto estratégico e ele ficava de olho no comandante da tropa que vinha contra eles, dos seus inimigos. E ele ficava ali o tempo que precisasse, às vezes 4, 5, 6 horas, parecido com aquilo que a gente conhece hoje, que é o sniper, aqueles pessoas que são atiradores de elite. Eles ficam muito tempo ali esperando uma oportunidade para que, de fato, em algum momento eles possam agir contra o seu inimigo. Então, esse tipo de longanimidade era uma pessoa que ficava com tanto tempo ali e ele era capaz de ficar o tempo que fosse necessário até atingir o comandante da tropa que vinha contra ele, para que com isso a tropa ficasse sem comando, sem oficial de comando, e aí eles se dispersavam ou se perdiam na guerra, porque eles não tinham direcionamento mais do seu comandante. Era dado então a esta pessoa uma medalha por causa da paciência que ele tinha de esperar a hora certa para atingir aquele comandante. Então, a palavra é longanimidade, paciência de uma forma de você admirar. É isso que Paulo está dizendo que deve existir no nosso coração em relação ao nosso próximo. Segundo é benignidade. Benignidade é o pensamento que eu tenho de fazer o bem, e bondade é a ação de fazer aquilo. Então, benignidade e bondade, normalmente, elas são palavras que caminham juntas. Eu penso em fazer o bem, o meu coração é dominado para fazer o bem ao meu próximo, mas na oportunidade que eu tenho, eu de fato faço isso, que é a
atitude, a ação de realizar a benignidade, aquilo que eu carrego no meu coração, dentro de nós e no nosso interior. Então, fidelidade, essa questão, ela vem vindo aí depois, nos nossos relacionamentos, nos juramentos que fazemos, nos nossos compromissos. Então, isso está meio escasso nos dias de hoje, porque você vê que as pessoas juram fidelidade a outra conjugal e, de repente, abandonam essa pessoa ou parte para um novo relacionamento e esquece do seu voto e da sua fidelidade. A gente entra num trabalho, às vezes, a gente fala, eu quero ficar aqui muito tempo, e depois, não vou querer mais, eu assinei um contrato, tudo, mas eu não vou querer, eu vou sair. E uma das coisas muito fáceis nos dias de hoje é a pessoa quebrar os relacionamentos e quebrar a sua palavra na questão de fidelidade, e isso é algo assim que tem sido muito comum. As pessoas, elas mudam de igreja, elas vão embora, e elas falam que vão ficar e dão um voto, muitas vezes, a ser fiel à sua igreja e coisas, mas, de repente, elas falam, agora eu não quero mais, eu vou embora. Mansidão é a questão de você ter palavras doces, ser amável, ser pessoa cortês. Essa palavra mansidão, ela abrange muita coisa, e às vezes nós somos duros, nós machucamos as pessoas e nem percebemos aquilo que nós fizemos com as nossas palavras. Domínio próprio é o equilíbrio que nós temos diante de situações que exigem de nós o comportamento de equilíbrio. Esse nono característica do fruto do Espírito, que é um só, ele é marcado por 9 características. E aí a gente vai pensar que, puxa vida, eu de fato, eu tenho essas características, mas eu não tenho todas elas. Eu sei que em algumas áreas eu preciso melhorar. Então a ideia não é que a gente vai ter as 9 características, mas algumas a gente consegue perceber que elas são nítidas em nós e outras nós precisamos trabalhar na nossa vida. E como que a gente percebe que a gente de fato está vivendo no Espírito, pelo fruto do Espírito, mas que algumas dessas características elas ainda não são evidentes na nossa vida como nós gostaríamos que fosse. Significa que eu e você precisamos buscar ao Senhor para melhorar algumas áreas da nossa vida que nós sabemos que nós estamos deixando a desejar na questão do fruto do Espírito. Nós não temos as características todas aqui citadas, em algumas a gente até fala, olha, aqui eu vou bem. Por quê? Porque quando nós olhamos para trás, nós conseguimos fazer uma comparação, quem nós éramos e quem nós somos depois que o sangue de Cristo nos lavou, e depois que Cristo nos comprou com seu sangue, e depois que nós somos seus servos e que o Espírito Santo de Deus está em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a ideia é que nós agora temos uma vida e que deve ser uma vida na dependência do Espírito. Então, algumas coisas nós precisamos ainda entender para a gente saber, puxa, eu não tenho os 9, tenho aí talvez uns 2 ou 3, está faltando alguma coisa. Busque em Deus para que você possa de fato ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, que é isso que Paulo quer ensinar para os irmãos de Gálatas. Ele está dizendo, olha, o fruto do Espírito, se vocês têm o Espírito, o fruto do Espírito vai fluir em vocês através dessas características. Achei interessante uma colocação que o pastor Franklin faz sobre o que significa esse fruto do Espírito. Ele faz a comparação da tangerina. Ela tem vários gomos. Você não encontra uma tangerina para comprar faltando gomos. E quando você vai escolher lá, pegar suas frutas, tem essa tangerina aqui, ela está faltando alguns gomos, se você quiser levar, ninguém vai querer. Ele quer a tangerina completa. Então, fruto do Espírito é pessoa que tem as características do Espírito e que você pode comparar, que é um fruto só. Então, é como se fosse uma tangerina com vários gomos. Aí você vai entrar em todas essas características que vão evidenciar que a pessoa realmente é uma pessoa que tem na sua vida o fruto do Espírito. Então, quando a gente vai perceber isso, a gente vai ver que nós andamos pelo Espírito e vivemos pelo Espírito, nós vamos além do que a lei pede de nós.
Não porque isso é uma coisa nossa, mas porque o Espírito Santo de Deus que está em nós e que nós dependemos dele, vai direcionar a nossa vida de tal forma que nós vamos além daquilo que a lei pede, daquilo que a lei determina. E aqui a gente percebe que Paulo ele não faz nenhum tipo de colocação de regras. Olha, o tipo de roupa que você tem que usar, se você vai no cinema, se você vai no teatro, se você vai assistir um jogo de futebol, olha, cuidado, você pode realmente estar agindo na carne, não no espírito. Não. As colocações que Paulo faz são de relacionamentos entre Deus e entre as pessoas com quem você se relaciona e os irmãos em Cristo com quem você também se relaciona. 4 perguntas para a gente encerrar e pensar se nós realmente estamos vivendo no Espírito ou não. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, selados pelo Espírito. A Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus por adoção, pelo sangue de Cristo e pela sua graça. Segunda é: quem nos domina? Quem é que realmente domina o nosso ser? É o Espírito de Deus, é Ele que domina. Isso aqui não é teórico, Paulo não está falando de teoria, ele está falando de prática. Quem é que domina o nosso ser? É o Espírito Santo de Deus que tem domínio? Ou a gente se deixa dominar pelos nossos impulsos e depois corre para pedir perdão para Deus? Terceiro, eu tenho desenvolvido, de fato, fruto do Espírito na minha vida? Eu tenho procurado desenvolver o fruto do Espírito na minha vida? Isso é difícil, isso exige disciplina. E Paulo, quando ele fala disso aqui, ele está pensando justamente nos exércitos que guerreavam naquela região da Galácia. A Galácia tinha um poder bélico muito forte, e ele via aquelas tropas descendo e guerreando com os outros, mas todos eles disciplinados, cada um com seu cantil, com seu armamento, e vários soldados marchando em direção à batalha. E Paulo olha para aquilo ali e faz algumas definições do que é um cristão que tem fruto do Espírito. Ele é disciplinado de tal forma que ele busca cumprir aquilo que Deus deseja dele. E Paulo fala: se você andar no Espírito, você não vai dar chance para a carne, de certa forma, sobressair com a sua natureza pecaminosa. Paulo não está falando de carne e corpo físico, mas está falando da natureza pecaminosa que todos nós temos e herdamos de Adão. O salmista diz que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci pecador. Então essa natureza pecaminosa que de vez em quando quer fluir, é isso que o Espírito faz, ele segura ela de tal forma que o domínio do nosso ser é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho realmente desenvolvido isso na minha vida. 4ª e última pergunta: a mortificação das obras da carne, ela é na cruz. Nós não temos forças para lutar com as nossas próprias forças. Por isso que Paulo combate a questão do legalismo, porque aqueles irmãos estavam sendo influenciados a combater a natureza pecaminosa através da lei, e Paulo disse: nós não conseguimos fazer isso se o Espírito de Deus de fato não for derramado em nós. Nós não temos força para vencer a carne. Quem é que nos capacita? É o Espírito de Deus. É Ele que nos dá capacidade de lutar contra a carne e vencer. Então, mortificado as obras da carne, eu só vou fazer isso na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que é de lá que vem a minha força. Mortificar essas obras da carne na minha vida, ela é algo que vem da cruz de Cristo. Eu consigo fazer um balanço da minha vida, olhando para a cruz de Cristo, olhando para quem eu era antes e olhando agora, e ver se de fato houve uma progressão. Então, cada um de nós tem esse dever de, diante de Deus, dizer: Senhor, o quanto que eu tenho melhorado na minha vida cristã. Eu melhorei nesses últimos dias, nessa semana, nesse mês, esse ano.
eu tenho melhorado mesmo, é fazer autoanálise. Cada um de nós temos que fazer autoanálise da nossa própria vida. É que a grande dificuldade nossa é que a gente fica, às vezes, estudando a vida do outro, prestando atenção no que o outro faz, julgando as pessoas, e às vezes nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e diante de Deus fazer aquela autoanálise que a gente sempre faz quando participa da ceia do Senhor. Paulo fala assim: examine-se cada um a si mesmo. É uma das coisas difíceis da gente fazer, é a gente analisar nós mesmos. Nós estamos sempre prontos para analisar os outros, mas quando se trata de diante de Deus, a gente analisarmos nós mesmos. O salmista, ele faz isso em algum momento da sua vida, no Salmo 51, e ele vai dizer: olha, Senhor, cria em mim um espírito reto, renova em mim um coração puro. Eu quero ser diferente, eu quero mudar. E depois ele vai dizer: enquanto eu calei meu pecado, eu sentia dores nos meus ossos, e porque eu estava calando, eu estava escondendo. Uma das grandes lutas que nós temos é tentar esconder o nosso pecado de Deus, e a gente sofre por isso. Que tipo de vida, então, a gente está vivendo? E eu tenho, de fato, mortificado as obras da carne na minha vida. O Espírito de Deus tem dominado a minha vida de tal forma que eu consigo vencer todas as tentações. Provérbios capítulo 16, ele vai dizer assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É a pessoa ter calma, ter paciência, ter equilíbrio e não ser agressivo na sua atitude, e ter esse equilíbrio. E aí Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer: olha, é melhor aquele que domina o seu espírito, ele é melhor, ele é maior do que o que conquista uma cidade. É você segurar. Uma das coisas que nós dominamos é as palavras que nós não falamos. Você quer dominar e ter domínio? Domine seu silêncio. Eu e você temos que ter isso em mente. Eu quero dominar o meu silêncio. Falar, em último caso, falar só quando você perceber que é a hora. Isso não é uma coisa fácil, mas é preciso ter um exercício disso. Se a gente conseguir fazer esse exercício, nós vamos ter uma vida cristã muito melhor. O domínio da língua, Tiago fala sobre isso. Seja tardio em falar, seja tardio em se irar. Então, essa questão de dominar a nossa língua, dominar o nosso falar, dominar o nosso agir, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nós e pode nos capacitar para isso e nos fortalecer para isso. Queira Deus, através da sua palavra, abençoar as nossas vidas de tal forma que o Espírito de Deus nos capacite a, de fato, colocar em evidência o Espírito, o fruto do Espírito, nas características que ele vai colocar aqui no livro de Gálatas, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele encerra o verso 23 dizendo: contra essas coisas não há lei. Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa tomar conta do nosso ser de tal forma que a nossa vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço por sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo e unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo